Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, eu sou Danilo Rattori, e o Santos venceu, finalmente, a primeira partida na Série A do Campeonato Brasileiro, finalmente venceu um time de Série A, um time que deu muito trabalho, como nós prevíamos aqui, mas o Santos, se não teve a defesa que mostrou nos últimos jogos, ao menos mostrou um ataque que não víamos há muito tempo, e mostrou brio, mostrou vontade. Eu acho que taticamente talvez ainda não esteja no ideal. Nem estou aqui falando que vai chegar no ideal um dia, mas ao menos o Santos mostrou muita garra, muita vontade de vencer e conseguiu essa vitória com direito à chuva, com direito à expulsão, com direito à virada, defesaça do João Paulo. Então foi um jogo assim muito intenso. Vamos falar aqui desta partida de 5 gols em que o Santos conseguiu virar depois de sair perdendo. Santos 3, América Mineiro 2, na Vila Belmiro. Um jogo que coloca o Santos numa posição bem mais aliviante, bem mais respirável, acho que dá para dizer assim, na competição, no Campeonato Brasileiro. Um jogo que sabíamos que seria complicado, talvez não desse para imaginar tanto sofrimento assim, nem tantos gols. O América Mineiro não tinha nenhum gol no campeonato, o Santos não tinha nenhum gol no campeonato. Acho que o 1-0 para o Santos era um palpite que estava rolando mais, talvez um 0-0. Acabou sendo um jogo de 5 gols bastante movimentado. Falaremos dele aqui, então, no canal Meninos de Fora da Vila. Antes, peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, dá essa força. Deixe seu like, compartilhe. E comente aí, se você assistiu a partida, o que você achou dessa partida muito intensa, de um Santos que foi a campo com a mesma escalação titular do jogo contra o Botafogo. João Paulo, Nathan e Lucas Pires nas laterais, Bauerman e Messias na zaga, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima no meio de campo, Marcos Leonardo, Mendonça e Soteldo no ataque. Santos que já começou vacilando. Foi um lance meio esquisito, uma bola que rebateu no Bauerman, o Bauerman que acabou sendo um personagem dessa partida no fim das contas. Acho que Bauerman, Messias e Mendonça foram os personagens dessa partida por motivos diversos, mas a bola que rebateu no Bauerman, ele tentou tirar, rebateu no cara do América Mineiro, e aí sobrou, ela era para ter saído para escanteio, mas o cara do América foi muito dedicado, e o Nathan não. Acho que esse que foi a tônica do lance do primeiro gol. Eu não sei quem que foi, acho que foi o Aloísio, que correu até acho que foi o Aloísio que correu até a linha de fundo. O Nathan simplesmente largou, acho que ele esperou a bola ser para escanteio, que é um absurdo, porque a bola não seria do Santos. E daí o Aloísio consegue chegar, evitar a saída da bola, dominar a bola. Daí o Nathan chega, mas isso dá tempo dele cruzar pro Alê, que completa livre. O Santos já com 6, 7 minutos de jogo, perdendo de 1-0. E aí nesse momento eu pensei assim, bom, se perde do América em casa, se perde do Newell's fora, o daí vai cair. O Newell's, inclusive, o jogo do Newell's vai ser no dia do sorteio da Copa do Brasil. E aí já vai estar essa situação aí muito tensa do Santos. Felizmente, pouquinho mais de 10 minutos depois, o Santos conseguiu se recuperar com uma jogada que começou com o Lucas Pires. Acreditem ou não, o Lucas Pires conseguiu pegar uma bola meio difícil na lateral, perto da linha de fundo, ajeitou para o Soteldo, contou com a falha do defensor do América, assim, que o Soteldo tentou dominar a bola, não conseguiu, a bola sobrou pro cara do América, que deu uma escorregada, acabou sobrando pro Soteldo de novo, e aí o Soteldo fez uma jogada muito inteligente. Ele pega a bola no começo da área, mais ou menos, e ao invés de tentar o cruzamento que ele vem tentando normalmente, ele puxa para a linha de fundo, consegue tirar do defensor e só recua para o meio da área, onde o Mendonça estava muito bem posicionado para bater muito bem também, finalizou muito bem e tirou a bola do Cavicchioli, do goleiro do América, para empatar a partida. E aqui começa a grande jornada do Mendonça nessa partida. Há que se fazer justiça. Mendonça, que algumas vezes criticado
por todos os torcedores, eventualmente por este canal também, mas hoje foi um jogo que ele fez quase tudo, né? No fim das contas, ele marcou um gol, participou com assistência pro segundo gol e ainda sofreu o pênalti no terceiro. Então, basicamente, o Mendonça foi o grande jogador dessa partida e começou numa excelente finalização. Eu acho que tem que dar os créditos. Não foi uma finalização fácil, assim, não foi um gol absolutamente claro, mas ele conseguiu finalizar muito bem a jogada do Soteldo. E aí uma coisa que a gente não vê há muito tempo, né? Uma jogada que não foi um cruzamento para a área e acabou dando certo. Nesse meio tempo, um pouco depois, menos de 10 minutos depois, o Dodi faz uma falta para amarelo, toma o terceiro cartão amarelo, já está suspenso. E aqui eu vou fazer meu comentário breve sobre a questão da arbitragem. No final, o Bauerman acaba expulso, vou até falar um pouco mais sobre isso talvez, mas a arbitragem foi bem. Acho que o Daronco ele tem um estilo de apitar que parece que dá a entender que ele confia muito nas próprias decisões. Eu não estou julgando se está certo ou está errado, mas ele parece que quer se impor, como eu falei no pré-jogo, ele parece que quer se impor fisicamente e autoritariamente. E aí ele tem uma crença de que o que ele acha que está certo, enfim, jeito dele de apitar, desde que não afete o jogo, para mim não tem problema. É que tem alguns lances que ele acaba reagindo de uma maneira, eu acho que muito, talvez muito intempestiva, e às vezes ele acaba acreditando muito na maneira como ele vê o jogo. No final da partida teve um lance que o jogador do América nitidamente pisou na bola, a câmera estava dando uma visão muito melhor do que a dele, que estava muito distante, e aí ele deu a falta, uma falta que acabou não redundando em nada, mas que poderia ser meio perigosa. Então o Daronco tem essas questões, eu acho, na maneira como ele apita a partida. Nesse jogo teve um pouco disso também, mas nos momentos que viram highlights, né, nos momentos de destaque, ele foi bastante correto, acredito eu, que foram o lance do pênalti e a expulsão do Bauerman no final. Vou falar de cada um deles, mas no geral acho que a arbitragem foi boa. Meus cumprimentos aqui ao Daronco e ao Rafael Trace, que eu estava duvidoso da arbitragem deles. Felizmente foi uma arbitragem correta. Se eu tivesse empatado ou perdido, eventualmente, por esses lances não daria para reclamar da arbitragem. Mas ele deu um amarelo pro Dodi. E aí a outra questão que eu gostaria de colocar aqui é a indisciplina do Santos. O Dodi já está suspenso. O Santos tem 3 jogos no Brasileiro. Nos 3 o Dodi tomou amarelo. O Rodrigo Fernandes já está pendurado, tem 2 amarelos nos primeiros 3 jogos. E o Santos teve 2 expulsos em 3 jogos. O Soteldo foi expulso no primeiro jogo do campeonato e o Bauerman foi expulso agora. O do Soteldo para mim foi total imprudência, o do Bauerman eu consigo entender, mas talvez seja um fruto de uma estrutura defensiva que hoje não funcionou muito bem. O Santos tomou 2 gols de um time que não tinha marcado gols ainda. Então, acho que é uma coisa para ficar de olho, essa indisciplina do Santos, essa tendência do Santos a tomar muitos cartões. Então, aos 27 do primeiro tempo, o Dodi tomou um amarelo. Aos 32, 5 minutos depois, o Natan tomou um amarelo. E aí, aos 40 do primeiro tempo, o Santos consegue a virada num lance que também foi um pouco alvo de críticas, a questão do Daronco. O Santos teve uma falta que o Santos bateu rápido e ele quis que voltasse. E aí um outro lance do América ele não quis, mas nesse aí o Santos conseguiu bater rápido, e aí aquela coisa do tipo, bata a falta exatamente onde foi marcado, enfim. No final da partida tem um lance parecido do América, mas aí fica aquela questão assim de exacerbar um pouco os jogadores. De qualquer forma, o Soteldo bateu rápido, bateu bem. Foi uma bola lançada, mas não foi aquele chutão para frente, pelo menos. Era uma bola da intermediária que o Mendonça consegue desviar de cabeça, ela sobra para disputa do Bauerman, né? Que ela sobrou limpa, mas o Bauerman consegue vencer no corpo. Eu até acho que ele vence o Maidana no corpo, não tenho certeza. Maidana, que eu acho um bom zagueiro. E o Cavicchioli sai para abafar e o Bauerman consegue finalizar também muito bem, méritos pro Bauerman. Ele finaliza num buraco que a bola consegue passar entre o goleiro e os zagueiros que estão fechando. Um dos zagueiros ainda consegue encostar na bola, mas não o suficiente para tirar. Boa finalização do Bauerman, mais uma vez o Santos
sendo salvo com gol de zagueiro. E aí 2-1, Bauerman comemorando com o símbolo do Wakanda Forever, imagino eu. Foi bem legal, inclusive a foto da capa da matéria do GE Santos. Acho que é o Bauerman, o Mendonça e o Messias, assim, comemorando. Legal. E aí, no final do primeiro tempo, o Rodrigo Fernandes tomou um amarelo e o Santos fica com os 3 dos 4 jogadores do sistema defensivo de linha amarelados. Então já é uma situação muito perigosa. E não tem substituições, mas o Santos, com 4 minutos do segundo tempo, toma um gol. E aqui eu vou... O primeiro eu acho que foi uma falha... Eu considero um pouco mais individual. Eu acho que tinha que ter alguém marcando o Alê na hora que ele entra no primeiro gol. Mas foi uma jogada meio rápida e que ninguém esperava. Eu acho que faltou um pouco de atenção no sistema defensivo do Santos, que lembra um pouco a falta de atenção que teve no gol que tomou do Grêmio. Então isso é uma coisa que, já que o Odair se vangloria de ter conseguido montar um sistema defensivo seguro, eu acho que é uma coisa para ele se espertar e chamar atenção, porque tomou um gol de falta de atenção contra o Grêmio, de uma bola que sai da linha de fundo, tomou um gol de falta de atenção contra o América Mineiro, e falhas de marcação, acho que tem a ver com o Nathan não acompanhar a pessoa, né, o jogador que vai até a linha de fundo. Então o Odair tem que olhar isso, já que ele vai se apoiar na atuação defensiva do time. Mas o segundo gol eu não coloco. O segundo gol foi realmente muito, 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 muito bem construído. Para além da finalização, que foi muito bonita do América Mineiro, mas foi um lançamento do Benítez que o. Deixa eu ver quem que é. Eu acho que o Aloísio arruma pro Everaldo, se eu não me engano é isso. Acho que o Aloísio arruma pro Everaldo de peito, o Everaldo jeita de calcanhar enquanto ele corre. E aí o Aloísio de primeira mete pro Everaldo, que só domina, corta pro pé bom dele e finaliza no ângulo. Assim, é um gol que, de verdade, dá para falar sobre questões de marcação, mas um gol desse nível tem que dar o mérito pro ataque. Eu acho que, claro que sempre que você toma um gol tem um pouco de fragilidade defensiva, mas esse gol foi muito bonito, muito bem feito. Tudo foi muito bem armado. Eu acho que tem que dar esse mérito, assim. E se for para criticar a defesa, eu sou o primeiro a criticar, mas nesse gol especificamente, se o América joga esse nível de futebol desse lance durante, sei lá, 60 minutos de todas as partidas do campeonato, ele não tava na situação que tá. E eu acredito que o América pode melhorar, inclusive, porque é um time que tem qualidade. Assim, eu gosto muito do Benítez jogando quando ele tá inteiro. Então, e a finalização do Everaldo foi um negócio espetacular. Então, acho que assim, é ruim o Santos ter tomado esse empate. Acabou aumentando muito a tensão, mas eu não acho que dê pra crucificar a defesa nesse lance especificamente, porque foi genial, foi realmente muito brilhante. E aí o Santos, logo no começo do segundo tempo, já sai novamente com um empate, né? Sai sofrendo o gol de novo. O Santos toma um gol bem no comecinho do primeiro tempo, 7 minutos, toma um gol bem no comecinho do segundo tempo, lembrando os piores momentos do Odair Hellmann. Eu lembro daquele jogo contra o Guarani. E aí, 11 minutos, 12 minutos depois, ele faz 2 substituições, tira o Soteldo que sentiu a perna, então preocupante a situação, né, a saudabilidade do Soteldo, e tira o Natan, que estava realmente num jogo bem fraco dele, coloca o Gabriel Inocêncio, que é o lateral que é meio direita, meio esquerda, e coloca o Daniel Ruiz, fez um jogo mais ou menos. 4 minutos depois dessas substituições, uma bola é alçada na área em direção ao Mendonça, que estava com uma marcação individual de um cara que estava nas costas dele. Ele não domina a bola, é importante falar sobre isso, né? Mas ele encosta primeiro na bola, ele dá uma canelada na bola, a bola vai para frente e o cara vem atrás e chuta a perna dele. Não foi intenção, eu consigo ver que não foi intenção. Inclusive o Daronco não viu nada, mas felizmente o Rafael Trace chamou o Daronco para ir pro VAR, e na hora que chamou pro VAR, o Daronco tinha que dar o pênalti, porque o jogador do América nitidamente bate, ele chuta na perna do Mendonça dentro da área, é pênalti.
Pênalti pro Marcos Leonardo bater, nosso centroavante, né, nosso artilheiro, que vai ficar ausente possivelmente 10 jogos aí, e que vem numa fase muito ruim, vem muito pressionado. Felizmente, o Marcos Leonardo bate forte no meio de campo, no meio do gol. Ele bateu mais ou menos parecido com o que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto no primeiro jogo. Eu comentei, inclusive, na hora que ele bateu de novo no meio. Eu não sei se o pessoal vai começar a manjar essa batida, mas o importante é que tá entrando. Enquanto entrar essa batida, porque é difícil, muito difícil o goleiro ficar parado no meio se o jogador bater forte, né? Conseguir defender uma bola no meio, se o jogador bater forte. Então, eu espero que ele continue marcando os gols aí, mas contra o Mirassol, se não me engano, o gol que ele perdeu foi uma batida meio no meio também, assim. Meio no meio. Santos 3-2, mas com mais 20 minutos de jogo, segundo tempo, mais acréscimos. E aí, 15 minutos depois, 5 minutos depois do gol, o Mendonça sai cansado e aplaudido para a entrada do Ângelo. Já no finalzinho da partida, aos 43 e 44 do segundo tempo, saem Dodi e Lucas Lima, Dodi amarelado, para a entrada do Ed Carlos e do Alisson. Então, o Ed Carlos voltando a entrar em campo. E aí, o juiz dá 8 minutos. Quando chegou nos 44, eu pensei, bom, vai ser uns 8 minutos, porque teve VAR. Todas as substituições foram no segundo tempo. Então, a tendência era que ele desse muitos acréscimos mesmo. Ele acabou dando 8 minutos. E aí, aos 48 do segundo tempo, quase 49, o Bauerman erra. Putz, o Bauerman vem num jogo muito bom, marcando o gol. Só que o Santos deu uma avançada meio absurda, assim, considerando que o Santos estava vencendo. Não era para dar aquela avançada no time inteiro. Avançou, o Bauerman era o último. Ele estava fazendo a linha final com o Messias. Ele dá uma vacilada na frente do jogador da América, tenta tirar a bola, bate no jogador da América, que ganha vantagem, sai em direção ao gol. E aí o Bauerman precisa correr atrás, não consegue tirar todo o atraso, faz a falta, é expulso. Felizmente a falta não foi dentro da área. Então, se tiver que dar aqui algum ponto positivo desse lance, é que ele conseguiu fazer a falta antes do cara chegar na área. Tanto que ele ficou nitidamente desesperado. O Bauerman foi expulso, mas aí é uma expulsão que a gente até entende, né? Que a gente vai ver que não redundou em gol. Então, pelo menos, valeu os 3 pontos dessa expulsão do Bauerman. É muito ruim, porque, de novo, como eu disse, o Santos acaba mostrando muita indisciplina nesses primeiros jogos. E é um time que a gente sempre fala do cobertor curto, né? É um time que não tem peças de reposição. Tanto que, por exemplo, o Gabriel Inocêncio, no último jogo, entrou no lugar do Lucas Pires, se eu não estou enganado, na lateral esquerda. Nesse jogo, entrou no lugar do Natan, que não estava bem. Se o Lucas Pires, que não vinha tão bem, precisasse sair por falta de condições técnicas ou por falta de condições físicas, o Santos não tinha um lateral esquerdo para entrar no lugar dele. Ou ia ter que improvisar o Sandri, ou improvisar o Camacho, que seria meio absurdo. O Washington e o Mezenga são atacantes, o Michael e o Joaquim são zagueiros. Oh, que bom que o Joaquim tá voltando, inclusive. Então o Santos não tinha condição de colocar um outro jogador aí na lateral. Felizmente não precisou, mas o elenco do Santos está muito curto. E aí, se você toma cartão amarelo e cartão vermelho em todo o jogo, alguma hora vai fazer muita falta. O Bauerman já não joga contra o Cruzeiro. O Dodi também não joga, e o Dodi é um jogador que vinha sendo importante nesse time. Então, problemas por questão de suspensões para esse time. A falta que o Bauerman fez foi perto da área, e acabou que o América fez uma finalização. E aí, assim, o João Paulo, né, temos que falar de João Paulo, fez uma grande defesa no primeiro tempo, mas essa da falta foi uma defesa absurda. Não sei se vocês lembram de uma falta que o Sanches bateu, acho que foi em 2019, naquele time de São Paulo. Ou foi 2019 ou foi 2020. Mas ele bate uma falta tão forte em direção ao ângulo que a bola ela continua subindo. Depois que ela bate no fundo da rede, ela ainda tá subindo um pouco, e aí só depois que ela cai. Essa falta do América dá a impressão que seria exatamente isso se o João Paulo não conseguisse defender. E foi uma defesa absurda, assim. Quem jogou bola consegue ver, né? Quem já jogou bola alguma vez na vida, consegue ver aquela bola que você
simplesmente não entende o que aconteceu. Quando a bola é defendida pelo goleiro, você pensa, não, o goleiro não pode ter defendido essa bola, ou ela bateu em algum outro lugar, enfim, bizarro. Foi um lance assim, absurdo do João Paulo, então que salva novamente o Santos. E ainda no final, depois desse lance, o América mete uma bola na trave de cabeça, que dá a impressão que também foi uma defesa do João Paulo, que estava no lance, então capaz que ele defendesse se a bola fosse um pouco mais baixa, mas eu acho que bateu na trave mesmo. E aí, depois de 10 minutos de acréscimo, o Santos consegue finalmente vencer uma partida nesse Campeonato Brasileiro. Então, só pela duração e só pelo meu estado, dá para perceber que foi um jogo muito, muito, muito tenso, como nós imaginávamos que seria, mas uma vitória absurdamente importante do Santos. Assim, é difícil até de mensurar o tamanho dessa vitória para o Santos. Felizmente, o Santos conseguiu vencer essa partida. Não foi fácil, não foi simples, mas o Santos consegue aí sair com os 3 pontos. Já melhora bastante na tabela de classificação. Neste momento, claro que ainda tem muitos jogos, mas neste momento o Santos é o nono com 3 pontos, com 4 pontos, desculpe. Pode ser ultrapassado por vários times, mas neste momento o Atlético Mineiro tá. Tá jogando contra o Atlético Paranaense, para variar. E eles estão. Deixa eu só conferir o que eles estão fazendo. O Atlético Mineiro tá ganhando o Atlético Paranaense. Ó, finalmente. Mas o Atlético Mineiro tá chegando a 4 pontos. Tinha perdido o primeiro jogo. E aí segura o Atlético Paranaense mais para baixo também. Então é um time que acaba não se aproximando do Santos nesse momento. E aí tem vários outros jogos que pode acontecer, mas o Santos afunda o América Mineiro, já não pode mais ser ultrapassado pelo Coxa, que empatou hoje com o São Paulo, e pelo Corinthians, que perdeu do Palmeiras. Então o Santos sobe aí 8 posições momentaneamente. Vamos esperar para ver como que termina a rodada, para saber como que o Santos vai ficar de posição mesmo. Passou o Bragantino também, que tomou 3-0 do Cruzeiro. Então o Santos já se afasta relativamente bem da zona do rebaixamento, e neste momento é o que importa para o torcedor santista. Felizmente o Santos conseguiu essa vitória, mesmo que tenha tido menos posse de bola, 44-56 segundo o SofaScore, menos finalizações, 19-12, menos chutes, finalizações certas, 8-6, com tudo isso, mais faltas, 19-16, com tudo isso o Santos conseguiu vencer a partida, foi mais eficiente, aproveitou as boas chances que teve. Falar rapidamente jogador a jogador, João Paulo garantiu de novo a vitória. Teve um lance que ele saiu meio esquisito, não sei se ele escorregou, não sei o que aconteceu numa bola que foi cruzada. Mas, tirando isso, ele fez algumas defesas muito boas, foi seguro. Teve um outro lance que ele me assustou um pouco, que foi uma bola que foi caindo. Tinha um jogador da América perto, e ele defende assim. Me dá a impressão que se a bola fosse um pouco mais na direção do jogador da América e ele sobe de cabeça, o João Paulo perderia a bola, mas considerando o nível de goleiro do João Paulo, acho que ele já tinha calculado tudo isso, então muito obrigado, João Paulo, por garantir essa vitória, porque a defesa da falta, se vocês tiverem visto, ou se vocês não tiverem, vejam depois, foi um troço assim absurdo. Messias muito bem, ele cumpriu muito bem a função de rebatedor, que é a grande característica dele, né? Ele é meio sem direção nas rebatidas, então tem umas bolas que ele tá meio sozinho, ele joga para escanteio, mas ele rebate. Isso é a função dele e hoje ele foi bem. O Bauerman tava bem, tinha marcado um gol, é o nosso melhor zagueiro, até que algum outro se prove melhor que ele, mas ainda não aconteceu. Infelizmente teve que fazer a falta que gerou um cartão vermelho justamente numa falha dele mesmo. Então ruim, muito ruim, vai fazer falta para a próxima partida. Os laterais ruins também, fracos, eles não conseguiram chegar tão bem no ataque e defensivamente deixaram muito espaço. Eu responsabilizo o Natan pelo primeiro gol. Parte da culpa do primeiro gol foi dele. O Dodi e o Rodrigo Fernandes são a nossa dupla de volantes, que são muito, digamos, impetuosas, assim, eles são muito agressivos, talvez. O que, por um lado, é bom, você se impõe fisicamente com relação ao adversário, mas você acaba deixando brecha para
tomar cartões. E os dois tomaram. Dodge já tá fora, o Rodrigo Fernandes logo logo vai ficar de fora de algum jogo, porque ele não vai ficar muitos jogos sem tomar amarelo. O Lucas Lima, eu vou elogiar de novo a dedicação dele. Eu acho que todo o time do Santos tem que ser elogiado na questão da dedicação hoje. Todos eles correram, todos eles brigaram muito pela bola. O Lucas Lima também. Só faltou aquele momento de passe. Assim. Putz, teve um lance que ele dá um passe que seria genial se o Mendonça tivesse corrido. Só que o Mendonça não correu. E aí ele fica, tipo, meio bravo, porque ele dá a saída de bola e ele sai correndo atrás da bola, assim, porque não tinha ninguém no lugar que ele passou. Ele tenta salvar, não consegue a lateral do América, mas é um lance, assim, que acabou marcando muito, acho que foi essa participação do Lucas Lima. Ele tenta, ele às vezes faz algumas ultrapassagens mais poucas e acabou não conseguindo achar essa pessoa para quem jogar a bola. Soteldo fez a jogada do primeiro gol, deu assistência pro Mendonça, saiu machucado, isso é preocupante, mas é um jogador que tenta. Quando ele sai machucado, inclusive, antes um pouco ele sente a perna, aí ele volta, ele toma a falta que acaba se tornando um lance relativamente perigoso. O Lucas Lima bateu para fora, mas daí ele sai, assim. Então ele lutou também. Acho que o Santos vai acabar contratando mesmo. Não mostrou ainda um grande futebol, mas no lance do primeiro gol foi importante. Marcos Leonardo também, ele tá se dedicando, você vê que ele tenta, você vê que ele se esforça, é que a bola realmente não tá dando, não tá parando no pé dele, ele toma algumas decisões erradas. Eu até acho possível que esse período na seleção brasileira sub-20 faça bem para ele, faça ele colocar a cabeça no lugar e tal, só que pro Santos acho que vai fazer um pouco de falta. Marcou o gol, felizmente. Tomara que tire essa nhaca dele, que ele consiga fazer mais gols até a hora de ir para a seleção. E o Mendonça, que foi o grande jogador dessa partida, marcou um gol, o primeiro gol, deu assistência, né, participou do segundo gol, sofreu o pênalti no terceiro e mais do que isso, continuou buscando a bola, continuou disputando a bola. Na hora que ele tem que dar uma assistência com a bola no pé mesmo, ele já não é tão bom, mas não dá pra falar nada além de elogios sobre o Mendonça hoje. Dos que entraram, o Gabriel Inocêncio, eu não sei nem se dá pra falar que ele foi melhor que o Natan. Teve até uns lances assim que a bola sobrou na ponta direita, ele podia ter passado, não passou. Eu não sei se ele não tá um pouco sem cacoete de jogar na lateral direita, mas não comprometeu, felizmente. Daniel Ruiz eu achei um pouco apagado, teve algumas bolas que sobraram para ele tenta cortar pro meio, fazer alguma coisa, mas não tem acertado. Espero que seja parte do processo de se adaptar, mas não tenho certeza também. O Ângelo teve um lance que ele conseguiu puxar a bola para ataque. Fiquei esperançoso dele conseguir fazer algo diferente. Até já estava bem no final do jogo. Ele acabou só perdendo a bola e, enfim, não conseguiu fazer nada demais. Também não comprometeu, mas não ficou tanto tempo em campo. E Alisson e de Carlos, menos tempo ainda, não dá nem para fazer uma análise. Felizmente, o Santos ganhou, é isso que importa, é isso que interessa. Volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, no Estádio Independência, às 4 da tarde, 6 de maio, contra um Cruzeiro que vem bem, né? Teve uma derrota, mas venceu 2 vezes. Venceu muito bem hoje o Bragantino fora de casa, então não vai ser um jogo simples também. E entre esses dois, esse jogo, né, no próximo sábado, tem a disputa da Sul-Americana contra o Newell's Old Boys, que para mim é a final dessa fase de grupos. Assim, o jogo fora de casa contra o Newell's é o que vai decidir se o Santos classifica em primeiro ou se vai ter que buscar a segunda vaga, que aí implica num jogo a mais, né, numa disputa a mais contra o terceiro colocado da Libertadores. Então é um jogo de extrema importância. O Santos deve sair segunda-feira, já vai para Rosário Central e não, perdão, já vai para Rosário, Central é o time, vai para Rosário, a cidade do Messi, inclusive, que torce pro Newell's Old Boys. Então, além de ser o jogo que é a disputa das maioneses, né, que é o Hellman contra o Heinz, vai ser a disputa do time do maior de todos os tempos contra o maior
ou não da Argentina. Os argentinos que decidam lá se o Messi é maior que o Maradona. Mas o Maradona também jogou um jogo com a camisa do News Old Boys. O Messi é tão torcedor do News que, se vocês lembram bem, quando o Maradona morreu, ele mostrou a camisa 10 do News. Foi punido e tal, mas ele não mostrou a camisa 10 do Boca. O Messi torce pro News. Então, terça-feira, Santos volta a campo, acho que é 9h30 da noite, né? Um jogo, horário meio difícil, contra o News Old Boys, mas hoje, esse feriado, esse fim de semana, a gente pode ficar tranquilo, comemorar que o Santos venceu o América Mineiro. Sempre um adversário complicado, sempre um adversário difícil. 3-2, um jogo bem movimentado. O Santos venceu de virada. Durmam felizes os torcedores do Santos. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Me desculpem pelo tamanho do vídeo, eu acabei me empolgando aqui, mas enfim, jogo de 5 gols, uma vitória do Santos na Série A, acho que vocês conseguem entender. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixe seu like, compartilhe e comente aí o que você achou dessa partida tensa, muito disputada, com muitas coisas, mas com o Santos vitorioso no final das contas. Muito obrigado também a todos que comentam aí, principalmente o Rogério Sanassi, que é um dos caras que mais são assíduos no canal. Muito, muito obrigado mesmo, Rogério. E no mais, pra cima deles. Abraço!